Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, economia e empreendedorismo em um só local. Meu nome é Felipe Fontana, estaremos aqui durante uma hora discutindo os principais destaques da economia, política, vários detalhes aí dos indicadores econômicos, programa aí muito rico para a gente discutir esses temas. Primeiramente, dar uma boa tarde aqui para o sócio, agente autônomo de investimentos da Esperato, Ronaldo. Boa tarde, Ronaldo. Hoje um programa aí que vamos discutir bastante questões de indicadores, PIB, aí notícias da economia e não tem como fugir da política, né? Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Larrui. Boa tarde aos ouvintes. Característica do Brasil, né, Felipe? A cada 4 anos, o mês de setembro, a política comanda todos os indicadores praticamente. Exatamente, né? Segundo bloco teremos aí Marcelo Maia Osterman, que estava um tempo aí principalmente passeando pela Europa, né, curtindo um pouco o verão europeu, fugiu do inverno brasileiro e aí foi de volta agora para Porto Alegre e aí fez um áudio sobre a sua caminhada lá por toda a Europa, discutindo um pouco até a ideia da profissão do Financial Advisor, discutindo muitos temas interessantes. Aí, segundo bloco aí, teremos Marcelo, né, que é assessor de investimentos da Esperato Porto Alegre. Ok, pessoal? Então, começando aqui o programa com os indicadores econômicos, informações do relatório Focus. A gente começa a olhar o relatório Focus, ver que em ano da eleição é algo que não se dá para basear muito, né, Ronaldo? A gente pega aqui um Focus trabalhando com dólar a R$ 3,80, né, e aí quem somos nós, né, para o simples assessor de investimentos querer questionar o relatório Focus, mas é algo meio fora, né, do mercado real, esperando dólar a R$ 3,80, né? O Brasil vem com uma característica: nas 3 últimas eleições o dólar dispara, né? Isso estão falando até que é uma rotina para tu ganhar dinheiro em época de eleição. O dólar vai disparar. É uma máxima no Brasil. Dá qualquer instabilidade política, não sabe o nome de um candidato, o dólar dispara. Exatamente. Dólar na bolsa em torno de 4,16 na BMF, na B3 hoje, a bolsa que se juntou novamente com a CETIP, fazendo um mercado só, uma empresa só. Então aí negociaram a R$ 4,16. O relatório Focus trabalha com dólar R$ 3,80 final do ano, algo assim realmente, e até para 2019 um dólar R$ 3,70. Então os estudos assim, na verdade é um prêmio de risco, né? Esse é um prêmio de risco de eleição, é muito parecido com 2002, né? Esse cenário assim do que os candidatos vão fazer, se vai ter um candidato reformista, um não reformista, então muitas variáveis. E ainda a gente tem os Estados Unidos, né, crescendo aí forte com Trump, né? Que era o que a gente sempre comentava aqui e isso está acontecendo, né? O dólar é 4,16, que foi uma alta agora, mesmo com a ação do Banco Central. Discutindo um pouco até a ideia da profissão do Financial Advisor, discutindo muitos temas interessantes. Aí, segundo bloco aí, teremos Marcelo, né, que é assessor de investimentos da Esperato Porto Alegre. Ok, pessoal? Então, começando aqui o programa com os indicadores econômicos, informações do relatório Focus. A gente começa a olhar o relatório Focus, ver que em ano da eleição é algo que não se dá para basear muito, né, Ronaldo? A gente pega aqui um Focus trabalhando com dólar a R$ 3,80, né, e aí quem somos nós, né, para o simples assessor de investimentos querer questionar o relatório Focus, mas é algo meio fora, né, do mercado real, esperando dólar a R$ 3,80, né? O Brasil vem com uma característica: nas 3 últimas eleições o dólar dispara, né? Isso
Estão falando até que é uma rotina para tu ganhar dinheiro em época de eleição. O dólar vai disparar. É uma máxima no Brasil. Dá qualquer instabilidade política, não sabe o nome de um candidato, o dólar dispara. Exatamente, dólar na bolsa em torno de 4,16 na BMF, na B3 hoje, a bolsa que se juntou novamente com a CETIP, fazendo um mercado só, uma empresa só. Então aí negociaram a R$ 4,16. O Autor Fox trabalha com dólar R$ 3,80 final do ano, algo assim realmente. E até para 2019 um dólar R$ 3,70. Então os estudos assim, na verdade é um prêmio de risco, né? Esse é um prêmio de risco de eleição, é muito parecido com 2002, né? Esse cenário assim do que os candidatos vão fazer, se vai ter um candidato reformista, um não reformista, então muitas variáveis. E ainda a gente tem os Estados Unidos, né, crescendo aí forte com Trump, né? Que era o que a gente sempre comentava aqui, e isso está acontecendo, né? O dólar é 4,16, que foi uma alta agora, mesmo com a ação do Banco Central. Swap, né, que é nada mais como se fosse um seguro contra a calote da dívida de países. Né, e o Risco Brasil é medir, né, como é que está essa questão de risco de receber esse título do Tesouro, receber esses valores. Hoje o pior risco, vamos dizer assim, é risco venezuelano hoje do mundo, né, é um risco de não se receber, né, e o título mais seguro do mundo, que é aquela questão mais segura do título americano, né, toda essa questão. O Risco Brasil ele dobrou em 2018, né, com a indefinição eleitoral, né, esse é o maior risco, né, que eu digo aí, por isso que essa eleição é uma das mais importantes dos últimos períodos. Né, ok, pessoal? Então é uma discussão que a gente sempre vai trazer no dia a dia aqui, no programa. Cada quinta-feira, discutindo essa questão, mais perto da eleição, mais estresse no mercado talvez fique, né? Quanto mais a incerteza, essas pesquisas que realmente a gente vê a cada semana, aí a gente vê algo diferente, então é bem interessante acompanhar esse período aqui, ok? Taxa Selic expectativa 6,50%. E 2019 então de 8%. Até no terceiro bloco a gente vai trocar uma ideia aqui sobre alguns investimentos, até a postura que hoje até, né, os analistas estão tendo, os assessores estão tendo, os investimentos que indicar o que a gente tem feito aí. E tem muito investimento bom, né? A gente vê às vezes os títulos de PCA, alguma coisa aí, 120% CDI, coisas aí interessantes aí que a gente vai discutir aqui no terceiro bloco para aquele cara conservador que quer ganhar em todos os cenários, né? É um momento bom para alocar recurso a longo prazo, eu estou indicando. Estão pegando taxas quando a taxa era Selic e não chegavam próximos, falavam algo em torno de 117. Vamos discutir mais no terceiro bloco a respeito disso. Exatamente, então a gente vai falar bastante aqui de algumas oportunidades conservadoras, né? Então não tanto como a gente teve aqui nos primeiros programas, né, que a gente indicava, os analistas indicavam pré-fixado a 16, 17, né, isso aí acho que não chega agora nesse momento, né, mas a gente vê muitas oportunidades boas conservador realmente é a hora aí, para quem pensa aí em sair da poupança e buscar uma aplicação da mesma segurança. Houve o terceiro bloco aqui que vai estar bem interessante. Outra notícia aqui também para finalizar esse primeiro bloco, né, a questão, algo que chamou bem a atenção aí, notícia do Estadão, entrevista com o Eduardo Guardi, que é o ministro da Fazenda, né, o país deve seguir tendência global de cortar impostos. Então a notícia chamou até a atenção, né, que há um modelo aí de redução do imposto de renda, né, então se discutindo aí, e parece que vai ser colocado agora, principalmente nesses primeiros, nesse final, né, não sei se a questão eleitoral pode ou não pode, mas vai tentar ser colocado essa questão. A proposta de redução do imposto de renda das empresas aproximará a carga tributária cobrada no Brasil, que hoje é de 34%, né, então a expectativa do mundo é em torno de 21 a 22%. Né, então tem grande chance aí de até discutir novamente o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, extinguir alguma coisa de PIS/COFINS, tem tudo um estudo aí que ainda não foi apresentado, mas uma reforma tributária aí para diminuir esse imposto de renda da pessoa jurídica, condição social sobre o lucro líquido, só que, né, sempre é importante dizer que não existe almoço grátis, como dizia Milton Friedman, né, então vai vir na tributação dos dividendos, né? Então vai ser tributado os dividendos. É bom também, porque de um lado você, em vez de tributar a receita total, né, você tributa só o que está na última linha,
né, seja mais justo. Mas não, essa questão de baixar imposto vai ser tirada de outra parte, né? Então é algo aí que o Brasil ele sente aí que é um movimento do mundo. Trump já fez isso lá, muitos países estão fazendo, não tem como a gente escapar nessa questão, e a gente sabe que uma reforma tributária é fundamental, né? E para a reforma também, além de baixar o valor pago dos impostos, Felipe, é muito importante simplificar. O Brasil tem muito imposto, muito tipo de taxa diferente, de estado para estado varia, de finalidade do produto varia. A gente já discutiu isso uma vez, o mesmo prego, dependendo para que ele vai ser usado, é tributado diferente. Isso é algo que no país complica muito o empresário. Exatamente, a questão do ICMS, né? O ICMS hoje talvez é um dos... A complexidade do ICMS, acho que tem que fazer um doutorado de ICMS para entender toda essa complexidade. Então, só para explicando aqui porque o governo vai reduzir imposto para as empresas, né, segundo o Guardia, a tendência internacional de redução da tributação do pessoa jurídica já ocorreu em vários países, incluindo os Estados Unidos, com o Trump lá, que demonstrou realmente que houve um crescimento, trazendo aquela ideia de programas atrás, lá do início a gente comentava sobre a curva de Laffer, né? Diminui o imposto, aumenta principalmente o consumo, então tem toda uma lógica, né? E com o tempo ele aumenta os ganhos também, né? Tributários. Então, isso aí acontece praticamente em todo mundo. Então, para não perder receita, né, tem um problema fiscal complexo, não há dúvida disso. Por isso faremos redução acompanhada de tributação de dividendos. Então, com certeza, aí o lucro vai ser tributado nesse período aí, e de revisão dos juros sobre o capital próprio. Então, ficou um pouco mais complicado aí para retirada de lucro, né, se ser nesse modelo. Então, é uma coisa até um pouco... vai ter que refazer novamente todo um planejamento tributário na empresa. Temos que ver tudo isso em conjunto, fazer conta e poder ter uma transição que permite fazer uma redução responsável da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, acompanhada de tributação de dividendos. Com certeza aí dependerá muito aí de um presidente reformista, né? Porque a gente tem despesas aí e não dá para cortar imposto assim sem ter algo aí meio complexo mais para frente. Então, esses aí principalmente são os índices aí das informações. O índice chamou atenção também do aluguel, né? Expectativa de 8,25 IGPM, né? Disparou principalmente aí nesse período aí, bem diferente do IPCA, né? Então a expectativa do IGPM em torno de 8,25, ano que vem em torno de 4,49. Principais aí, índices para falar nesse primeiro bloco. Tá ok, pessoal? Segundo bloco aí, Marcelo Osterman, diretamente aí, agora está em Porto Alegre, fazendo áudio aí um pouco da sua... falando um pouco sobre o cenário até econômico, da sua ida na Europa, aí passou um bom tempo. Um abraço ao Marcelo. Terceiro bloco estaremos de volta aqui no Conexão Esperado. Pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Marcelo Maia, da Esperato Investimentos de Porto Alegre. Vou falar um pouquinho aqui sobre alguns pontos interessantes, que eu julgo interessantes, sobre o cenário econômico e o mercado financeiro. Sempre de uma forma informal, né? Tentando ser o mais simples possível e passar um conteúdo interessante. Bom, eu voltei de um curso que eu fiz em Londres faz um pouco menos de uma semana, e foi muito interessante poder ter uma visão global, né, uma visão macro de como outros países funcionam, de como outros países geram valor, né, em cima das suas produções. Inclusive, acredito eu, outros grandes economistas também julgam da mesma forma que um dos problemas do Brasil é não conseguir agregar valor dentro dos seus produtos, da sua produção. O Brasil é um país basicamente de agrobusiness, de agronegócio, né? E esse tipo de produto, de venda desse produto, tem um valor agregado baixo, né? O que seria valor agregado? Valor agregado é tu produzir algo por R$1 e vender por R$1,10. Tu está agregando 10 centavos, tu está agregando 10% em relação ao teu custo total. Então tem um valor agregado baixo. Enquanto que no Japão, por exemplo, eles fazem um computador, fazem um maquinário que custa, vou pegar mais um exemplo, R$1 e vendem por 2 ou 3. Então é 100% de valor agregado.
Isso explica, de certa forma, o porquê que um país como o Japão, que é uma ilha pequena, é a terceira maior economia do mundo, né? E foi durante muitos anos a segunda maior economia do mundo. Ele continua sendo a terceira maior economia do mundo, sendo que há 20 anos ele não cresce. O Japão há 20 anos não cresce. Durante muitos anos ele teve taxa de juros negativa, ou seja, o governo ele estava quase que implorando para a população não poupar, investir para que o país cresça. E ainda assim ele se mantém na terceira colocação, sendo uma ilha daquele tamanho. O próprio Reino Unido, né, que tem como um país mais representativo a Inglaterra, também é um caso semelhante ao do Japão. O Reino Unido é a quinta economia do mundo e é uma ilha também, um pouco maior que a do Japão, né, com mais condições geológicas do que a do Japão. O Japão tem N problemas, né, em relação à sua estrutura geológica, né, ao seu terreno por si só. Então o Reino Unido ele tem um pouco mais de condições que o Japão, mas não deixa de ser uma ilha também, né, que consegue, através de tecnologia e infraestrutura, investimentos de médio e longo prazo, gerar um valor agregado interessante. Lembrando sempre que o Reino Unido, a Inglaterra, foi o berço da Revolução Industrial, né? Ou seja, lá começou essa revolução da indústria têxtil, que acabou se espalhando para o mundo inteiro. Em contrapartida a esses dois países, que são territórios pequenos e que têm grande valor agregado, nós temos três economias, de certa forma semelhantes, mas ao mesmo tempo bastante diferentes, né? Que é a da China, a da Índia e a do Brasil. São três países de grande território, né? Países grandes, dois deles com uma população superior a 1 bilhão de pessoas, que é a Índia e a China, e o Brasil com uma população considerada também uma população grande, não no nível dos dois anteriores, mas uma população considerada elevada também, com mais de 200 milhões de pessoas. Esses três países eles estão entre o grupo das 10 maiores economias do mundo, mas não tanto, talvez não nada pelo seu avanço tecnológico, e muito mais pela quantidade de mão de obra que eles têm, especialmente China e Índia, e no Brasil essencialmente pela questão do agronegócio, tá? Um outro país que eu saliento é o Canadá. O Canadá é o 10º, só que ele tem uma população muito menor que a do Brasil. É um país de território abrangente também, de território grande, mas tem uma população muito inferior, muito menor à do Brasil, e boa parte do Canadá é muito fria, né, durante boa parte do ano, então isso dificulta também. Mas com uma população bem menor, estar em 10º lugar é uma posição bastante honrosa. Por fim, em relação a esse ponto das grandes economias, vou salientar aqui as maiores, né? Estados Unidos segue sendo a maior economia do mundo, com grande vantagem sobre a China. Não é o dobro, mas é 50% maior. O PIB dos Estados Unidos é 50% maior do que o da China. Japão vem bem atrás. A China é 3 vezes maior que o Japão e os Estados Unidos é 4 vezes maior do que o Japão, para você ter uma ideia do tamanho dos Estados Unidos e da China. A Alemanha vem em 4º, o Reino Unido vem em 5º, quase empatado com a França, em 6º, abaixo a Índia em 7º, a Itália em 8º e o Brasil quase empatado, empate técnico, né, em época de eleições, empate técnico entre Brasil e Itália, e o Canadá um pouco abaixo em 10º. Bom, dito isso, né, em relação a essa questão macroeconômica global, vamos fazer um breve comentário sobre o mês de agosto. No mês de agosto a gente teve uma deflação, né, de 0,09%, ou seja, há um bom tempo a gente não tinha uma deflação. Isso de certa forma dá um sinal, né? Dá um sinal de que a inflação ela está dentro da meta, está até certo ponto controlada. E isso faz com que a gente realmente não veja num horizonte de curto prazo o aumento da Selic como algo factível. Ele deve ocorrer
mas de uma maneira bem suavizada, né, durante o ano de 2018 e muito mais durante o ano de 2019. Com essa deflação de agosto, a inflação do ano de 2018 ela fica em 2,85% e a inflação anualizada dos últimos 12 meses de 4,19%, ainda dentro da meta. Em relação à balança comercial brasileira, em agosto a gente teve um superávit, né? O que significa isso? Traduzindo, né, essa palavra, balança comercial e superávit, né, significa que em agosto o Brasil exportou mais do que importou, né? Ou seja, houve uma entrada de dólares no país. Esse superávit ele vinha mensalmente caindo, está estável agora, e de certa forma esses dois pontos já comentados, a questão da inflação dentro da meta e um superávit ainda, ou seja, o Brasil conseguindo exportar mais do que importa, diferenciam o Brasil de países que passam por crises hoje, países emergentes que passam por crises, tais quais a Argentina e a Turquia, tá? Como o Brasil ele está dentro dessa cesta de países emergentes, ele acaba se diferenciando por isso, por ter uma maior, abre aspas, digamos, estabilidade em relação a esses dois aspectos, inflação e balança comercial, tá? Já que na Turquia e em Argentina a inflação é altíssima e a balança comercial deles apresenta déficit, né? Eles não conseguem vender tanto quanto eles precisam comprar de fora. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui no terceiro bloco Conexão Esperato. Mandar um abraço aqui pro Marcelo, que com certeza deve estar nos ouvindo agora e sempre trazendo, enriquecendo a questão da questão dos investimentos, balança comercial, trazendo dados aí financeiros que a gente tenta trazer aqui. São muitas informações financeiras, a gente sempre tenta filtrar, e o Marcelo aí vem a cada semana, vai enriquecer esse debate. E agora a gente começa, né, Ronaldo, uma fase aí de começar a montar as carteiras de investimentos 2019. A gente tem sempre essa prática do época de setembro até dezembro, a gente entra na questão de estudos, a gente vê com as gestoras o que o pessoal está fazendo, né, e como montar essas carteiras, tentar ver a frente, chegar em 2019 já com uma carteira com algo meio alinhado, né? No ano da eleição a gente sabe que essa aí vai ser passada para depois, né? De que maneira vai ser, aí a gente vai o cenário analisando, né? Como é que foi a questão do candidato, o alinhamento do candidato, a gente vai tentar ver a linha. Sempre a nossa preocupação, isso é dizer sim, é o assessor financeiro no escritório de investimentos. A lógica de existir um escritório de investimentos, um assessor financeiro, é que o recurso do cliente que confia a sua assessoria financeira é que daqui 20, 30 anos tem um poder de compra, né, esse recurso. Essa é a grande preocupação, né? Então hoje no Brasil, não investir nos grandes bancos, naquele recurso pesado em poupança, naquele recurso ali pesado em aplicações que rendem menos que a inflação. Isso gera o que no futuro, pessoal? Ele gera algo assim de não conseguir acompanhar o poder de compra, né? O pessoal vai lá, investe esse valor 20, 25, 30 anos, só que um apartamento hoje, como é que vai ser daqui 30 anos? Um apartamento. Então, o objetivo do assessor de investimentos, a lógica de existir a Esperato, a lógica de existir essa assessoria é ajudar, né, nesse ganho acima da inflação, né, com algo mais sofisticado, a boutique de investimento, vamos dizer assim, né? Então, o nosso trabalho é bem nesse nicho, né? Então, a lógica da preocupação é essa. Então, dependendo do cenário que for ano que vem, né, a gente faz uma análise da carteira. Vamos ter que ir para esse caminho, né? Os analistas, né, indicam, não é a gente que indica, analistas, né, da corretora indicam, e a gente vai tentar buscar uma carteira melhor, né, nesse sentido.
Um exemplo prático, Felipe, da importância desse trabalho, fazer uma análise antes, se prevendo, começando agora em setembro, para já uma alocação futura. O ano passado nós alocamos vários clientes com CDBs pré-fixados a 15% e 16%. Então até hoje ganhando 15% e 16% contra uma Selic de 6,5%. Isso é uma taxa excelente, é muito bom. E muitas vezes o cliente não vê essa oportunidade, porque não é o segmento dele, não está toda hora dedicado no mercado, diferente do assessor. Como que só faz isso, houve mais de 10 gestores conversando por dia, ver o que o mercado está fazendo, se programando, para onde vai a taxa Selic, e já consegue pegar oportunidades como essa. Nós tivemos casos de clientes que conseguiram prefixar títulos a 18% ao ano. Exatamente. É quase 3 vezes a Selic. Então é quase 300% de uma aplicação de renda fixa, sem variar. É muita taxa, é muito importante esse trabalho. Exatamente. Então, é um papel assim, fundamental. A diferença nossa em relação, vamos dizer assim, de investir numa boutique de investimento, né, num escritório de investimento, é que você vai ter profissionais só focados naquilo, né? Então, pegar lá o telefone e ligar para as gestoras, né, de todo o país, né? Semana que vem tem Expert, né? Até estaremos lá, né? Expert como se fosse uma feira de assessoria do investimento do agente autônomo lá em São Paulo, e lá estarão vários bancos, estarão várias gestoras e com certeza pretendemos lá fazer um tour, né, diga assim, por toda São Paulo, na Faria Lima, que é o local aí que estão os principais. Então, São Paulo hoje a gente sabe que é o centro financeiro do país, não só do país, mas vamos dizer de toda a América Latina. Então é o local que realmente a gente tem que estar. Então o objetivo do assessor é estar isso. A gente tem o Bruno lá, né, em São Paulo, que é esse objetivo, o Bruno Rocha, assessor, que é estar lá, né? Então estar lá, ficar ligado nos acontecimentos. E tem o Eliseu, nem se fala, o Eliseu em Miami, né, nem se fala, que é o objetivo de estar nos grandes centros, né, para tentar trazer as novidades aqui em primeira mão para os clientes, né? E já entrando um pouco mais na alocação de produtos, não ficar só falando sobre essa questão, mas falando um pouco de alocação, a gente vê muitas oportunidades, né? Analistas até trazendo algumas oportunidades para nós, muitas até para operações conservadoras, né? A gente vê aí aplicações para quem tem a possibilidade de uma aplicação de 3, 4 anos, né? E Felipe, eu não quero me preocupar com a questão eleitoral, eu quero ter um ganho acima da inflação. Então tem aparecido com esse estresse eleitoral, ele tem aparecido algumas oportunidades, como apareceu naquela vez o 16, 17, 18%, que era um estresse pré-impeachment, né? Então, novamente, esses estresse geram oportunidades. Então, a gente vê muito título de CDB, de banco, sim, pagando inflação a 6%, né? A gente vê aí 4 anos, para 4 anos, 3 anos. Então, o que acontece em um cenário eleitoral, dependendo do candidato em si, e se preza por algo assim, um reformista, não vamos entrar nesses detalhes, mas se houver uma melhora na economia, vamos dizer assim, esse título é natural que vai pagar 6% mais uma inflação. A inflação fica a 4%, vai pagar 10%. Hoje a taxa Selic está a 6,5%, né? Então você vai ganhar mais que a aplicação. Novamente, se o cenário piorar, chegar a uma inflação aí de 10%, 12%, a alta dos preços, você vai receber 10% mais 6%. Então você vai receber 16%. Então é um cenário assim, que qualquer cenário positivo ou negativo, você está ganhando muito mais com a aplicação financeira. Mas Felipe, eu gostei desse título, tal, como é que eu tenho acesso aí? Clientes Peratos têm acesso à aplicação, cliente XP tem acesso a essa aplicação. E mesmo assim, senhores, vocês vão ganhar mais que a poupança. Vocês vão levar os 6% mais a inflação. Então hoje a poupança está nos 4 pontos alguma coisa, né? 4,50, né? 70% da Selic. E no máximo a poupança, se piorar a economia, ela vai pagar 0,50 mais TR ao mês, que vai dar os 6%. Então você tem um título lá de oportunidade agora de 3, 4 anos, né? De você colocar lá, de ganhar inflação mais 6%. É algo assim muito, muito, muito bom, né? Esse exemplo da poupança, Felipe, é muito bom. Somente quem tem mais idade, antes do Plano Real, nunca teve um parente que falou: quando minha prima nasceu, meu neto nasceu,
eu coloquei um dinheiro lá na poupança e agora, quando ele fez 18 anos, eu fui lá retirar e não tem mais nada. Exatamente. Tá zerado aquele valor. O banco comeu o meu dinheiro. Não foi o banco que comeu seu dinheiro, foi a inflação, o poder aquisitivo do seu dinheiro que não vale nada. Colocar uma aplicação por um longo período, você está perdendo a inflação, você está perdendo dinheiro. Mesmo achando que ele está subindo ali, ou analisando um saldo, um extrato, estou ganhando dinheiro, mas quando vê ao longo prazo, na verdade, só perdeu o dinheiro. Exatamente. Então, as possibilidades, né, que o estresse, né, em si, a volatilidade, a incerteza, ela traz, como foi naquela época, 16, 17, a gente vê algumas oportunidades interessantes, analistas fazendo algumas indicações, e esse investimento aí, CDB, gente, né, então se você tem aí essa possibilidade, vai no seu banco lá, pergunte, né, ou se não tem, vai lá conosco, lá que a gente mostra o caminho, lembrando que o CDB ele tem fundo garantidor de crédito, né, então o cliente adora XP por causa disso, porque você tem mais de 40 bancos no só local, você consegue diversificar aí R$1 milhão em 5, 6 bancos, né, tá praticamente seguro. Fundo garantidor de crédito, sempre é interessante comentar, é um fundo privado, né, feito até pelas instituições financeiras, onde ele garante, né, até 250 mil por CPF e por instituição financeira, no caso de insolvência do banco, de problema do banco. Então, para você que está ouvindo aí, tem o risco aí, a coisa meio apocalíptica, né, o sistema financeiro vai ter todo um colapso, um problema, chega lá, diversifica seu recurso aí, 200 mil em cada banco, né, você vai estar seguro. Então esse sistema, por isso que a XP ela vem cada vez mais crescendo a Esperato, porque você tem todo o recurso lá, a gente é apenas um intermediador, né, e você consegue diversificar isso em vários bancos, está altamente seguro, né. Hoje o Fundo Garantidor de Crédito, Felipe, ele tem um saldo de 80 bilhões para aplicação financeira. E ele tem mais um limite de empréstimo, de empréstimo internacional de 4 vezes sua alavancagem. Então tem muito dinheiro lá para dar esse suporte para o sistema financeiro. É uma preocupação sempre quando um banco quebra, né? A gente tem o exemplo do Lehman nos Estados Unidos, que era o quarto maior banco dos Estados Unidos, que era considerado grande demais para quebrar. E com aquela bolha imobiliária emprestada, quase quebrou outras empresas juntos. O governo teve que entrar forte e gastar muito dinheiro para evitar um colapso geral na economia. Exatamente. Então já existe o Fundo Garantidor de Crédito para se precaver disso e evitar qualquer instabilidade. E a gente está no mercado financeiro, a gente vai sempre a responsabilidade nossa do XP de trazer cada vez mais investimentos saudáveis, seguros, no sentido de a gente ver a complexidade e como o mercado financeiro brasileiro, ele nesse sentido leva muito a sério essa questão de muitas dores do passado. Acredito que a gente vai aprendendo, experiência é isso, é dor do passado, né, e o Banco Central, principalmente hoje, qualquer problema de insolvência do banco já vem avisando, né? Então é algo assim que realmente funciona. Abrir um banco, por exemplo, no Brasil é difícil, né? A gente fala da burocracia, toda a questão, mas tem coisas que realmente ela tem que ser, né, nesse sentido, porque você está trabalhando com vidas, com dinheiro de pessoas, né, que estão acreditando, né, na questão naquele banco, né? E quando a gente fala em dinheiro, são pessoas que transformam o trabalho de anos em ativos, né, para ter uma aposentadoria. Então a gente tem que ser responsável, né? As pessoas têm que ser responsáveis onde vai ser investido. Eu acho que é fundamental isso daí, né? Então é algo aí que o FGC vem com essa lógica, né? E ele é um fundo garantidor de pequeno investidor, né? De pequeno investidor, que é algo assim que vem para salvar o pequeno investidor. Ele não é para o grande, é para o pequeno investidor, aquele cara que tem 20 mil, 30 mil, 50 mil, até 200 mil naquele banco, ele garante. Qualquer banco aí, cooperativa também, ele garante esses 200 mil, né? O mercado financeiro, Felipe, ele trabalha muito com risco de imagem e credibilidade. Qualquer instituição que tem um risco na imagem, com certeza tem uma fuga de capital gigantesca. A XP se preocupa muito com isso. Nunca aconteceu um problema de algum banco que está na plataforma ter uma intervenção do Banco Central. Exatamente. A XP sempre faz um filtro antes de colocar algum banco ali, analisa o rating, analisa a situação financeira da empresa, analisa todo o seu valor que vem recebendo, qual o ganho da empresa. Então o patrimônio da empresa não é qualquer empresa que vai para a plataforma. Então já tem
pré-filtro, vamos dizer assim, e além disso o fundo garantidor de crédito. Exatamente. Ainda todo retorno maior tem um risco maior, né? Então se analisa também as letras de crédito, de câmbio, CDB, tudo isso daí. Saber um pouco mais aí, nos contate aí que a gente tem bastante informação. Não é à toa que a XP é a maior corretora do país, né? E que mais vem crescendo no cenário. Tanto até interesse do Itaú na empresa, por causa da credibilidade que ela tem do nome e do trabalho que vem feito. Com certeza. Então o pessoal também me mandou uma mensagem ontem, eu lembrei, ontem até na Profissão Repórter, né, falou essa questão de fraude ontem, bem interessante em muito aposentado, né, questão do golpe do bilhete, questão da senha do cartão de crédito lá, e se fazendo por 0800, né, que bloqueou o cartão, né, então algo até eu estava pensando ontem, então é algo utilidade pública de trazer, né, essas questões aí, né, de financeiro, até na região dos Jardins, lá onde tem mais aposentados, São Paulo, lugar que tem uma delegacia só especializada em crime de aposentado, né, então aproveitando esse momento, a gente falando de riscos do mercado financeiro, questão até para uma utilidade pública, até para o próprio banco, né, se pedir para o cliente nunca passar senha para ninguém, né, sempre o cartão de crédito, o banco nunca vai pedir, toda essa questão, golpe do bilhete, né, tem gente que ainda cai nessas questões, uma coisa certa, assim, que não existe almoço grátis, né, que a gente dá uma dica para todo mundo, não existe almoço grátis, não existe mágica, né, então a gente sempre tem que ser pé no chão, né, e eu digo assim, às vezes tem lá, no assessor financeiro, às vezes o pessoal nos pergunta essas dúvidas aí, questão de não existe, né, a gente tem que ter sempre a segurança da informação é fundamental, isso na XP também, né, tem toda essa ideia, então é algo aí que é como se fosse algo de utilidade pública trazer, né, essa informação aí de muitos golpes, principalmente tem aposentado, né, isso é meio complicado. E hoje nós temos, por causa da internet, um acesso à informação muito facilitado, né, Felipe? Alguém pode te contar alguma coisa, te dizer alguma coisa, tu tem como pesquisar fácil. Hoje nós temos uma ferramenta como o Google, que tu pode escrever exatamente a mesma frase ali e vai aparecer a informação. Então essa de enganar o cliente, com falar algo que não é real, isso hoje é complicadíssimo. Tem sempre como avalizar, tem sempre como comparar os investimentos hoje. Quem não tem um smartphone consegue digitar no Google ali rapidamente uma informação e confirmar se o que estão lhe passando é verdade. Exatamente. Então, até dados, por exemplo, de seguros, né, sem o cara assinar, muitas vezes. Então, acho que o pessoal cada vez tem que se preocupar um pouco mais com questão financeira, qualquer coisa. A gente tem um e-book de finanças pessoais lá, né, que fala essa questão um pouco do extrato, a gente acompanhar, entrar nesse ritmo aí e conte com a gente no que precisar. Acho que o objetivo da educação financeira é isso aí também, ensinar a investir, ensinar também o crédito sustentável, sempre ensinar de uma maneira aí crescer, né? Não ficar só sustentando o sistema, mas sim evoluir e prosperar, né? Acho que esse é o recado aí da Esperato. Então, quer saber mais oportunidades interessantes lá no CDB IPCA, mais uma taxa, contata lá o Ronaldo, contata lá o Felipe, contato@esperato.com.br, muita oportunidade boa nesses estresses assim, de incertezas, pode gerar algumas oportunidades de investimentos. Tá ok, pessoal? Falar ligeirinho aqui, né? Quase terminando nosso tempo aqui. Um abraço pro Felipe, palestra ontem sobre a questão do Singularity University, né? Falando na Cluster 8. Convidar a todos mais uma vez aí para conhecer o Coworking, né? Na qual a Esperato tem a grande vamos dizer assim, um grande prazer, né, de estar junto com o Edilson nessa empreitada aí, de trazer um modelo que está bombando, né? Eu tinha comentado até na própria XP algumas salas, muita gente indo para coworkings em São Paulo, né? E é algo aí que não é algo que vai vir com tudo, né? Os ouvintes têm uma noção, a Morgan Stanley, que é um dos maiores bancos do mundo, ele está num coworking em São Paulo, né, na Faria Lima. Exatamente. Então o cowork ele vem com uma nova forma aí, que quer levar sua empresa num local aí que corporativo, até para questão de custos é interessante. E aí o grande objetivo é do segundo passo de ter contato, um networking mais interessante. Então cada período queremos trazer um evento para lá, levar os empresários. Convoco mais uma vez a todos os empresários também para conhecer lá o coworking, desenvolver não só uma cabeça aí de pensar no negócio, mas de desenvolver uma região em todo, porque a lógica do coworking depois é a criação de um produto, esse networking a gente consegue fazer ideias, né? Você tem um cara que é advogado jurídico, você tem um cara contador, você tem uma pessoa do marketing, e aí que começam, né, os negócios. No Vale do Silício é assim, em São Paulo é assim, e a gente não tem dúvida nenhuma
né, que aqui não vai ser diferente. Então, agradecer ao Felipe pela palestra de ontem, trazendo um pouco mais, né, sobre como é que no Vale do Silício se planeja, né, a questão de viabilidade de negócio. A ideia é da inovação, não tem mais volta. Acho que é algo aí que a gente tem que sair da zona de conforto. A tecnologia veio com tudo. O Eliseu lá, a gente vê o Eliseu em Miami, lá ele vem nos pressionando cada vez mais. A gente tem que mudar, a gente tem que inovar, porque o que a gente está fazendo hoje, o crescimento é exponencial, que o Felipe falou ontem. O crescimento de dados, de informação, ele é exponencial, ele não é linear. Exponencial é o quê? Multiplica. O crescimento que vem hoje, daqui a um ano vai ser o dobro. Então é próprio Eliseu, que a gente faz hoje, daqui a 5 anos não vai ter mais. Então cada vez mais trabalhar a resiliência, né? E aí a gente vê assim as possibilidades de negócio, tudo vai ser automatizado e a gente tem que estar com isso aí. E o Cowork está lá para isso, para trazer esses eventos. Queremos trazer novamente o Felipe, né, no Olhando, e convidamos mais uma vez todos os empresários, todos os profissionais liberais, todas as pessoas para conhecerem, né, o primeiro coworking da região, o primeiro coworking das Missões, lá o Edilson, todo o pessoal lá para recepcionar e mostrar um pouco sobre a Cluster 8 aqui na Andradas, com a Marquês do Herval, bem no centro da cidade, né? Então, instale sua empresa no cowork aí, que é algo interessante. Esses eventos que o cowork tem trazido é uma ideia inovadora, muito boa a palestra, Felipe Dias, trazendo essa visão de fora. Também trouxeram o Michael, que foi a palestra inicial, especialista em fusão e aquisição de empresas internacionais. Alguns empresários até trocaram uma ideia com o Michael a respeito de importação de produtos. Ele tem uma empresa nesse segmento. Então é oportunidade para todo mundo conhecer esses eventos. São pessoas qualificadíssimas que estão vindo, muitas vezes trazendo uma ideia de fora. E preço acessível, né, Felipe? R$30 um convite, realmente não paga o palestrante nunca, é só pelo custo operacional, para gerar ideias mesmo. É esse o principal objetivo do coworking, né? Exatamente. Para encerrar o programa, então, um abraço a todos. Acho que as duas palavras é inovação e resiliência, né? Acho que essa a gente sempre inovar, cada dia inovar. O crescimento é exponencial, a palavra do Felipe ontem, né, o que ele falou, a frase dele. Inovação, inovação, inovação. Tem internet para isso, tem YouTube para isso, tem muita coisa acontecendo aí. E resiliência, né, esperando mudança. O que a gente está fazendo hoje, daqui a 5 anos vai ser totalmente diferente. Muitas profissões sumirão, os resilientes estarão à frente e os inovadores também, né? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus. Daqui 2 semanas a gente volta com mais informações financeiras da política, sempre ajudando na tomada de decisão dos investidores. Grande abraço a todos e até mais.